Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho de energia, suas formas e conservação, ok? Vamos lá então, gente. Bom, nós sempre necessitamos de energia. Desde sempre. Lá no passado, antes da primeira revolução industrial, o homem usava a própria força ou a força animal, né? Então, o homem foi observando a natureza e foi construindo coisas para aproveitar, né, a força dessas coisas para realizar um tipo de trabalho. Então, por exemplo, né, a gente vê aqui um homem, um cavalo puxando um arado, né? O homem está se aproveitando do cavalo, da energia do cavalo, para realizar um trabalho que ele até poderia fazer sozinho, só que levaria muito mais tempo e gastaria muita energia para isso, não é verdade? O moinho de vento aproveita a energia, né, do próprio vento, das massas de ar se movimentando, para gerar um movimento e, com esse movimento, realizar algum trabalho. A mesma coisa esse moinho de água. Aproveita o curso da água, de um córrego, de um rio, para gerar um movimento e, consequentemente, gerar um trabalho, né? A partir da primeira revolução industrial, o homem começou a utilizar de coisas mais sofisticadas. Por exemplo, os motores a vapor. Os motores a vapor foram uma grande revolução para a sociedade, porque a partir de um combustível, eu queimava esse combustível, gerava calor com esse combustível, fervia a água, gerava o vapor, e o vapor, ele se expande, ele tem força, ele empurra o que está ao seu redor. E essa força movimentava o motor, a locomotiva, esse trator a vapor. Então, a Revolução Industrial, ela se dá a partir desse desenvolvimento de coisas que fizeram com que o homem conseguisse obter mais energia, vamos dizer assim, para realizar trabalho, certo? Então, a produção do homem aumentou com a Revolução Industrial. Isso dá início, né, ao desenvolvimento de uma área da física que é muito importante, que conhecemos como termodinâmica. A termodinâmica que ela que estuda, que reconhece essas transformações de energia, como que a energia se transforma, como que a gente pode obter trabalho a partir dessas transformações. E essa área da física foi se desenvolvendo, e hoje nós temos coisas cada vez mais modernas à nossa disposição, né? Aqui eu citei só algumas que estão mais relacionadas ao conteúdo de termodinâmica, né? Quando falamos de termoelétrica, quando falamos de um refrigerador, de um condicionador de ar, certo? Tudo isso são equipamentos que advêm desses estudos que começaram há bastante tempo atrás. Pessoal, vocês me dão só um minutinho, tá? Que eu já volto, que acho que estão tocando no interfone, tá bom? Pessoal, peço desculpa, tá? Porque eu tô sem net em casa. Eu tô conectado com 4G. E o cara da net chegou agora, tá? Então, provavelmente eu vou estar aqui e lá ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Continuando. O que é, então, energia? Só um minutinho.
Voltei, gente. O que é energia, então? Bom, a energia está presente ao nosso redor em todos os momentos, em todas as coisas, né? Podemos falar que a energia vem do Sol. O Sol nos aquece, nos ilumina, a luz do Sol. O Sol emite diversas ondas ao mesmo tempo, não apenas a luz e o calor, né? O Sol emite infravermelho, ultravioleta, raio-x. Tudo isso o nosso planeta absorve. Todas essas ondas radioativas, todas essas ondas de radiação que o Sol emite, o nosso planeta absorve. Podemos dizer que a energia está presente num vulcão, numa queda d'água, no movimento de massas de ar que existem na atmosfera, na chama de uma fogueira, na chama de uma vela, no carvão em brasa, no movimento das pessoas e das coisas, nos alimentos, essencialmente, né, para a nossa vida. E a nossa vida moderna, ela necessita muito de energia elétrica, né? Então, nosso mundo moderno não vive sem energia elétrica. Nos combustíveis, para nós cozinharmos, nos movimentarmos nos automóveis. E existe também a energia das coisas apenas por elas existirem. Ou seja, essa famosa equação do Einstein, que acho que todo mundo aqui já viu alguma vez na vida, ela faz a relação da energia de um objeto com a massa dele, apenas por ele existir. Tá? Então, por exemplo, o que representa essa forma? O que ela diz? Que a energia presente num corpo, apenas por ele existir, pode ser dada pelo produto entre a sua massa com o quadrado da velocidade da luz. Então, a energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Por exemplo, eu posso calcular isso para qualquer corpo. Qualquer corpo. Uma pessoa, por exemplo, posso calcular a energia ou a equivalência massa-energia desse corpo, dessa pessoa. Porém, visualizar essa quantidade de energia proposta pelo Einstein de um corpo de massa é muito difícil, muito difícil. Então, eu consigo realizar isso com corpos minúsculos, corpos muito pequenos. Por exemplo, corpos atômicos, de nível atômico, de tamanho atômico. Então, essa expressão, por exemplo, ela foi uma ideia inicial para o surgimento da bomba atômica, né? E, posteriormente, da construção de usinas termonucleares. Porque o que faz uma usina termonuclear? Ela pega uma pequena quantidade de um elemento radioativo, pesado, né? Por exemplo, urânio, plutônio, césio, e extrai a energia desse elemento. Ok? Quais são, então, as formas de energia principais que nós podemos observar no nosso cotidiano? Energia térmica, que está relacionada à temperatura, calor. Energia mecânica, relacionada ao movimento dos corpos. Energia elétrica, que conhecemos muito a energia que chega até as nossas residências, né, que é produzida pelas usinas e distribuída até as nossas residências. Mas existe a eletricidade natural das coisas. Tá? Por exemplo, um relâmpago, um raio, é uma manifestação, né, um fenômeno natural, onde podemos observar a eletricidade. A energia química da combustão da madeira, da combustão da gasolina. A energia radiante, raio-x, infravermelho, ultravioleta, raios alfa, beta e gama, luz. A luz é uma energia radiante. Ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, tudo isso é energia radiante. Energia nuclear, como eu já havia falado para vocês, a energia que nós podemos obter através de núcleos atômicos. E a energia de massa, que é a energia
né, de um corpo apenas por ele existir. Tá? Então, se a gente for analisar o mundo ao nosso redor, basicamente são dessas 7 formas que iremos presenciar a manifestação da energia, de alguma forma de energia. A energia, ela está sempre se transformando de uma forma em outra. Por exemplo, quando uma lâmpada incandescente está acesa, ela precisa ser alimentada com eletricidade, certo? Que tipo de transformação há numa lâmpada incandescente? A energia elétrica está se transformando em energia radiante, que é a forma de luz, a forma de calor, e, ondas de calor, e energia térmica, né, que é o próprio aquecimento dessa lâmpada. Um ventilador, por exemplo, transforma energia elétrica, ao ser ligado, em energia mecânica e energia térmica, porque o ventilador também aquece. Então a gente tem que lembrar que quase sempre há transformação de uma forma de energia, no caso energia elétrica, né, ou outras vezes energia mecânica, em energia térmica. Tá? Então aqui no ventilador temos a transformação de energia elétrica, energia mecânica e térmica. Num aerogerador, é o processo contrário do ventilador. A energia mecânica do movimento das massas de ar, do vento, faz com que o gerador se movimente e seja produzida, então, a eletricidade. Tá? Também é um sistema que se aquece, então a gente não pode esquecer que está havendo uma certa transformação de energia mecânica e energia térmica. Pilhas e baterias, energia química sendo transformada em energia elétrica e térmica. Um motor a combustão, energia química sendo transformada em mecânica e térmica. Muito mais térmica do que mecânica, né? Porque se a gente for medir a eficiência energética de um motor a combustão, ela é baixa, assim como de uma lâmpada incandescente. O que aconteceu com as lâmpadas incandescentes? Elas foram proibidas de serem comercializadas. E provavelmente no futuro, os carros, veículos, né, com motores a combustão também sejam minoria. Porque um motor elétrico para movimento de um veículo, de um carro, uma moto, um caminhão, o motor elétrico ele tende a ser mais eficiente. O grande problema hoje é abastecer esse motor elétrico. Tá? Então, conforme forem evoluindo as baterias, por exemplo, provavelmente os carros deixarão de ser a combustão e passarão a ser elétricos na frota que nós enxergamos no dia a dia. As plantas transformam energia radiante, luz, calor, todas essas ondas que o Sol emite. Toda a energia que chega até nós, a energia do Sol, é transmitida por ondas eletromagnéticas. Então, é uma forma de energia radiante. Essa energia é captada pelas plantas, pelas folhas das plantas, e ela faz ali uma transformação dessa energia radiante em energia química e energia térmica. Um painel fotovoltaico faz quase a mesma coisa. A diferença é que a energia radiante do Sol ela é convertida em energia elétrica. Ok? Esse painel fotovoltaico, ele é parecido, mas ele não é o mesmo que tem aquela serpentina que passa água, né? Que às vezes a gente olha para o teto de uma casa e a gente olha que tem um painel solar ali. O painel solar pode ser tanto assim, fotovoltaico, que faz uma conversão de energia radiante do Sol em energia elétrica, como pode ser aquele outro tipo de painel por onde passa, então, a serpentina, que circula a água, então aquece a água, é um aquecimento de água. É diferente, tá? Apesar da energia se transformar diversas vezes, ela sempre se conserva, tá? A energia não pode ser destruída, ela não pode desaparecer.
Se num determinado momento tu enxerga a energia de alguma forma e depois tu não enxerga mais essa energia, é porque ela foi transformada de uma forma que tu não está enxergando. Mas ela está conservada, ela não desapareceu. A quantidade total que existia antes tem que ser a mesma quantidade depois de uma transformação, ok? Esse físico americano, o Richard Feynman, ele faz uma boa definição do que é energia. Eu coloquei para vocês aqui nesse material. Ele diz assim: existe um fato, ou, se você preferir, uma lei que governa todos os fenômenos naturais conhecidos até agora. Não se conhece nenhuma exceção a essa lei. Ela é exata, pelo que sabemos. A lei chama-se conservação da energia. Segundo ela, há uma certa quantidade que denominamos energia, que não se modifica nas múltiplas modificações pelas quais passa a natureza. Trata-se de uma ideia extremamente abstrata, por ser um princípio matemático. Diz que há uma quantidade numérica que não se altera quando algo acontece. Não é a descrição de um mecanismo ou de algo concreto. É apenas o fato estranho de que podemos calcular certo número e, quando terminamos de observar a natureza em suas peripécias e calculamos o número de novo, ele é o mesmo. Ou seja, vamos dizer que eu pegue uma bola de basquete, eu tiro ela do chão e trago até uma altura que seja de 1,5 metro, por exemplo. Então, essa bola de basquete ganhou energia potencial gravitacional, quando eu trouxe ela para essa altura, 1,5 metro. Se eu soltar essa bola, ela cai, ela quica no chão e não volta até a mesma altura. E ela vai quicar sucessivamente no chão até ela parar no chão. Ou seja, essa energia que tinha na bola a 1,5 metro, ela desapareceu? Ela sumiu? Não. Ela apenas foi transformada em outras formas. Toda vez que a bola colidiu no chão, a bola se deformou, então teve uma deformação elástica. Toda vez que ela quicou no chão, tu ouviu, então teve uma transformação da energia, parte dela em sonora, né, que é uma energia mecânica também, e assim sucessivamente em outras formas. Tá? Inclusive a temperatura do contato ali entre a bola e o chão pode ter aumentado, né? Porque houve um contato ali de corpos e a tendência é que a temperatura aumente. Fala, Cauã. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que acontece com a energia e com a luz quando ela é sugada por um buraco negro? Ela se conserva ou simplesmente some? Assim, para começar, a nossa física, tudo que a gente sabe de física, só vale a partir de fora do buraco negro. Porque o buraco negro é algo tão diferente, tão estranho, é um segredo tão grande da natureza, que existem teorias do que existe ali dentro. Tá? Então, até a gente diz assim, que nós só conseguimos observar até o limite do buraco negro. Dentro dele, a gente não sabe. A gente tem ideias para aquilo que possa acontecer. O que a gente sabe é que o buraco é negro porque a luz não consegue escapar. Também temos a ideia de que o buraco negro é um corpo extremamente denso, extremamente pesado, vamos falar assim, a grosso modo, né, porque ele tem uma gravidade absurda. Né, uma gravidade dele consegue captar a luz, ou seja, não deixa a luz escapar. Né? Então, tudo que ocorre dentro do buraco negro, apesar de já existirem muitas teorias, ainda é um segredo. O próprio físico Stephen Hawking, né, todo mundo acho que se lembra dele, que usava cadeira de rodas, né? Ele tem aquele filme dele agora, que há pouco tempo, a Teoria de Tudo. No próprio filme ele muda de opinião algumas vezes, vamos dizer assim, sobre o buraco negro. Porque ainda é um mistério, vamos dizer assim, para nós, da ciência. Tá? Pessoal, sobre conservação da energia, ok? Sobre energia e conservação da energia.
Um exemplo rapidinho, tá? Sistema de corpos é um sistema de 2 ou mais corpos. Então, vamos dizer que nós temos aqui um sistema de 2 corpos, tá? Esse sistema tem uma energia. Vamos chamar a energia do sistema. Para exemplificar, eu coloquei 2 números representando uma diferença de energia entre os corpos. Vamos dizer que um corpo tem energia 2 e outro corpo tem energia 8, tá? Esses corpos podem trocar energia. Como que eles podem trocar essa energia? Interagindo, certo? Bom, quando o sistema ele é isolado de uma certa vizinhança. Então, nós temos aqui o sistema isolado de 2 corpos e temos a vizinhança ao seu redor. Tem uma energia dentro do sistema, uma energia fora do sistema, né? Energia do sistema e energia da vizinhança. Se esse sistema está isolado, essa soma de energia tem que ser sempre constante, não pode mudar. Então, como exemplo, né, vamos imaginar que após essa interação entre os corpos, o corpo que tinha 2 ficou com 4 de energia, não importa a forma de energia, é só um número, e o corpo que tinha 8 agora tem 6, ok? Ou seja, eles trocaram de energia, a energia individual de cada um deles mudou, porém a soma continua a mesma. Mas por que continua a mesma? Porque esse sistema é isolado. Vamos pensar numa ideia do cotidiano a grosso modo. Fui aquecer água para o chimarrão, porém a água ferveu. Então eu coloquei numa térmica uma certa quantidade de água, não até o limite da térmica, né, até o bocal. Eu coloquei até uma certa parte, depois coloquei um copo de água mais fria. Então houve uma troca de calor ali entre a quantidade que estava a 100 graus e a outra quantidade que estava mais fria. E essa troca, né, chegou a um valor comum entre as duas quantidades, certo? Seria um sistema isolado se a garrafa térmica fosse perfeita. Isso não existe. Se eu pegar uma garrafa térmica e colocar água fervendo hoje e fechar ela, e deixar uma semana fechada, quando eu abrir de novo, essa água já não vai mais estar fervendo, né? Porque a garrafa térmica não é perfeita. Ela vai ter alguma troca de calor com a vizinhança. A vizinhança é tudo que está ao redor dela. Então, no nosso mundo real, como que as coisas ocorrem? Esses sistemas nunca estão perfeitamente isolados. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui os mesmos 2 corpos, com as mesmas energias, só que agora esse sistema não está isolado da vizinhança. Então, eles podem interagir. Quando houver essa interação, talvez eu não consiga mais encontrar o mesmo valor de antes da interação, o valor da soma. Então, antes eu tinha 2 e 8, a soma dava 10. Agora eu tenho 3 e 5, a soma não dá 10, dá 8. 2 foram perdidos? 2 de energia desapareceram? Não. Na verdade, esse percentual da energia foi para a vizinhança. Ok? Entendido? Só um minutinho, gente. Eu não sei vocês, mas tá melhor do que a explicação das aulas de química. Ah, ele explica tudo bem na real. Voltando. Então, gente, tá? Para a gente terminar essa parte, a vizinhança, ela sempre está em contato com os sistemas, ok? Então, a vizinhança interage também com o sistema na maioria das vezes. Por isso que, às vezes, a gente não consegue perceber para onde foi a energia, tá? Por último, o universo que nós conhecemos, ele é finito, na teoria.
Na teoria existe um universo, tá? Então, tudo que existe no universo, tudo que existe, tem uma energia total. Ok? Onde termina esse universo, a gente não sabe ao certo, mas a gente sabe que é um. Ok? Então, tudo que existe no universo, tudo, tem uma energia total. E esse universo, na teoria, pelo que a gente conhece, está isolado, que não existe mais nada além dele. Então, na teoria, a energia total do universo é sempre constante. A energia total do universo é sempre constante. Então, aqui eu tenho, né, um corpo com energia 2, outro corpo com energia 8, e 4 aqui, que seria o restante da energia do universo. Ok? Após uma interação, eu sempre vou encontrar a mesma soma. Então, se aqui eu tenho, né, 2, 8, 4, 14, aqui eu tenho que encontrar os mesmos 14, quando eu considerar o universo como um todo. Certo? Então, a energia total do universo sempre se conserva. E a energia total de um sistema isolado sempre se conserva. Ok? Definido isso? A energia total do universo é constante, não pode ser criada nem destruída, apenas transformada em diversas modalidades. O que ocorre numa usina hidrelétrica, por exemplo? Para gerar eletricidade numa usina hidrelétrica, eu tenho que ter uma região com muita água. Tem que estar num curso de um rio, num curso de uma bacia, ok? Por exemplo, Itaipu, né? Rio Paraná. Se vocês olharem no Google, a quantidade de água é gigantesca que tem lá. É muita água, tá? Em um ponto desse curso, eu construo uma barragem. O que a barragem faz? Vai elevar o nível da água. Elevando o nível da água, eu ganho energia potencial gravitacional. Certo? Então, eu crio um sistema onde a energia aumentou. Energia potencial gravitacional. Ok? O que acontece? Essa água represada vai escoar. E ao escoar, vai ser transformada de energia potencial gravitacional em energia cinética, energia de movimento. Certo? Quando essa água passar pela turbina, vai gerar movimento na turbina, que estará conectado a um gerador de eletricidade. Quando o gerador estiver em funcionamento, né, vou ter, então, a transformação de energia mecânica cinética em energia elétrica. Após isso, vai para o transformador de eletricidade, vai para as linhas de transmissão e chega nas residências e indústrias, ok? Então, basicamente, tá? Eu tenho aqui um método de transformação de energia mecânica potencial gravitacional em mecânica cinética para posteriormente se transformar em energia elétrica. Tá? Durante a transmissão tem outras transformações ainda ocorrendo, né? Parte da energia que é produzida não é aproveitada, ela é dissipada, mas faz parte do sistema de transmissão, não tem como evitar. Como que funciona uma usina termonuclear? Tá? Ao invés de utilizar o nível da água, né, como faz a hidrelétrica, eu tenho que gerar um movimento de outra forma, um movimento no gerador. Então, eu utilizo um combustível nuclear. Eu utilizo urânio, césio, plutônio, né? E depende, claro, de qual é o combustível, qual é a usina. E eu utilizo esse combustível para quê? Para aquecer a água, ferver a água e formar o vapor. Esse vapor, após ser formado, ele se expande, ele se desloca com força, com velocidade, e ele chega à turbina, movimentando a turbina. Então, após passar pela turbina, ele movimenta o gerador, e ao movimentar o gerador, gera eletricidade. Então, aqui, na usina termonuclear,
eu estou transformando energia nuclear em energia térmica, em energia mecânica cinética, para, posteriormente, energia elétrica. A usina termonuclear, ela é de todas a mais eficiente. O grande problema é que a usina termonuclear, ela produz lixo radioativo. E esse é um grande problema. A gente não sabe ainda muito bem, né, o que fazer com o lixo radioativo, porque ele é perigoso para o meio ambiente, e a usina em si também é perigosa devido a... Assim, perigosa não é, ela é segura, mas acidentes podem acontecer. E se eventualmente acontecer um acidente, os danos podem ser gravíssimos, como já ocorreu no passado, né, em Chernobyl e Fukushima, né, recentemente no Japão. Outras formas de se obter energia para o nosso cotidiano pode ser uma usina solar. O que nós temos aqui? Ó, uma grande área desértica, ensolarada, e nós temos aqui muitos espelhos distribuídos no chão. Esses espelhos refletem a luz do sol para um único ponto. Nesse único ponto, o que eu tenho? Água. Aquece a água, ferve a água, forma o vapor. Ao formar o vapor, tu movimenta o gerador. Movimenta o gerador, tu consegue gerar eletricidade, né? Então, muitas vezes eu utilizo a reflexão da luz do sol, dos raios solares, para aquecer a água e, consequentemente, formar o vapor, movimentar o gerador, gerar eletricidade. Temos aqui no Rio Grande do Sul 2 parques eólicos, né, que me vem à cabeça agora. O Parque Eólico de Osório, o Parque Eólico também em Santa Vitória, próximo de nós aqui, que utiliza os aerogeradores, né? Utiliza o movimento das massas de ar, o vento, para gerar eletricidade. E existem alguns países do mundo, né, as usinas geotérmicas, que utilizam, então, o calor proveniente do subsolo para também movimentar um gerador e, consequentemente, gerar eletricidade. Para terminar, então, esse material, energia é um conceito que não se define, é uma ideia abstrata, é uma quantidade, um número que se apresenta de diferentes formas em todos os fenômenos naturais. Por último, então, lei da conservação da energia. A energia total do universo, ou no sistema isolado, se conserva, é constante, independente do número de formas e transformações ocorridas. Pessoal, alguma dúvida em relação a esse material? Tranquilo? Então, eu vou... Não, perfeito. Pessoal, enxerga a apresentação? Pessoal, esqueci de falar uma coisa para vocês, tá? Para todo mundo aí que está com a câmera fechada, o microfone fechado, coloquem no chat presente, tá? Que depois eu vou anotar todo mundo que está presente e vou fazer a chamada, tá?
Tá bom? Ok? Então, não se esqueçam de colocar no chat ali presente. Tá? Pessoal, continuando então. Todo mundo enxerga a apresentação? Tá tudo certo? Todo mundo enxergando? Introdução à matriz energética. Noções gerais da matriz energética brasileira. Tá? Pessoal, nos materiais que eu postei para vocês, tá, que estão lá no e-aula, vocês podem encontrar essas matrizes também. Tá? Então, vamos lá. Qual é a fotografia do mundo quando falamos de matriz energética? E aí, assim, ó, matriz energética é toda a energia para todas as coisas. Então, muitas vezes a gente se confunde com matriz energética elétrica, tá? Na verdade, matriz energética ela engloba tudo. Energia utilizada nas indústrias, para transporte, né, para as residências, tá? Então, todo tipo de energia que é utilizado para todas as coisas. Olhando a fotografia do mundo, nós percebemos que o petróleo ainda é a principal fonte de energia para o mundo. Petróleo e derivados, né? 31,5% de toda a energia que o mundo consome é petróleo e derivados. Certo? Petróleo é um recurso não renovável. Apesar de que eu hoje já acredito que durante a existência do homem teremos petróleo, porque a gente vai sempre descobrindo petróleo em algum lugar. E eu não sei se o homem dura muito tempo do jeito que ele explora o planeta. Então, vamos pensar que, será que temos petróleo para mais 100 anos? Acho que sim, acho que temos. Mas será que temos mais 100 anos de planeta? Não sei se temos. Tá? Então, petróleo e derivados, 31,5%. Gás natural, 22,8%. Carvão mineral, 26,9%. Então, só esses três, né, representam 80% de toda a energia que o planeta consome. Né? Então, são recursos naturais finitos, não renováveis. Um dia, a tendência é que eles acabem. Somando a isso, a energia nuclear, 5%, que é outro recurso não renovável. Então, se a gente olha para a fotografia do mundo, o mundo utiliza principalmente energia não renovável. Energia que tem estoque e um dia vai acabar. O restante que temos ali, energia hidráulica, 2,5%. Biomassa, né? Lenha, outras formas de biomassa, agora me fugiu, 0,3%. E outros, energia solar, energia eólica, 2%. Então, ainda temos uma pequena porcentagem de energias de energias renováveis, sendo como fonte de energia para o mundo. Essa, então, é a fotografia da matriz energética mundial, tá? Como que é a fotografia da matriz energética brasileira? Ela é mais renovável em comparação com a mundial, mas ainda assim prevalece as fontes de energia não renováveis, tá? Se nós somarmos o petróleo e derivados, 34,3%, com gás natural, com a energia nuclear, com o carvão mineral, ainda teremos o percentual maior quando comparado com as fontes renováveis. Porém, nós utilizamos, na nossa matriz energética, 12,4% de energia de fonte hidráulica. Ou seja, isso é 6 vezes, praticamente, mais do que o mundo. Né? Utilizamos 18% de derivados de cana-de-açúcar. Lembrem-se que o etanol ele é uma coisa brasileira, né?
eu sou nascido nos anos 80, então nos anos 80 tinha um programa pró-álcool, muito carro a álcool, né? Era vendido nos anos 80. Hoje, claro, os carros são flex e o proprietário do carro ele abastece conforme o preço. E hoje o etanol e a gasolina são muito próximos de preço. Então, como o carro ele se torna mais gastador, né? Ele tem um consumo maior, quando a gente abastece ele com etanol, as pessoas ainda preferem abastecer com gasolina, né? Na verdade, a conta é o seguinte, quando o etanol tem um preço que ele é até 70% do preço da gasolina, vale a pena abastecer com etanol. Isso ocorre muito em São Paulo. Em São Paulo, muitos carros utilizam etanol. Aqui no Sul, dificilmente isso vai acontecer. Na verdade, toda a frota poderia ser a álcool, né? Seria um combustível renovável, porém, isso depende muito do preço do açúcar, da cana-de-açúcar, porque o açúcar ele também é um derivado da cana e ele é mais rentável para quem produz cana, né? Então tem essas coisas que estão em jogo sempre. Então temos ali o derivado de cana-de-açúcar, 18%, energia hidráulica, 12%, né? Lenha e carvão, 7%, lenha e carvão vegetal, 8,8%. E outras fontes renováveis, 7%. Então, na nossa matriz energética, temos um percentual representativo das fontes renováveis, tá? Então, a nossa matriz energética, ela é mais renovável quando comparada com a matriz energética mundial. Porém, olhando apenas para a nossa matriz, o percentual de fontes não renováveis ainda é maior do que as renováveis. Fazendo a comparação com o mundo, ficamos mais ou menos assim. No Brasil, as fontes não renováveis correspondem a cerca de um pouco mais de 50%, 55%, e as fontes renováveis, 45%. Já no mundo, as fontes não renováveis equivalem a 86%, e as renováveis, 14%. Tá? Então, em relação à utilização de fontes renováveis, o Brasil se está bem à frente, né? Bem à frente do restante do mundo. Um outro gráfico que vocês podem obter também, nos atlas que foram postados no e-aula, é esse, que é semelhante, só que ele inclui aqui a OCDE. O que é a OCDE? Que até agora o Brasil queria fazer parte da OCDE. É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então tem um grupo de países que fazem parte da OCDE, os países mais ricos, tá? Então vejam, o Brasil, né, 2019, 46% de suas fontes de energia renováveis. O mundo, 14%. E aqueles países integrantes, né, da OCDE, que são os mais ricos, apenas 11%. Então a gente percebe, né, que para os países mais ricos, e aí eu posso falar diversos países na Europa, né, Estados Unidos, a principal fonte de energia são as fontes não renováveis, e aí a gente vai citar o petróleo, vai citar o gás natural, né, o carvão mineral. Existem países, por exemplo, que não têm hidrelétrica. Nós falamos com naturalidade aqui no Brasil de hidrelétricas. Tem países que não têm. Então, como é que tu vai gerar eletricidade? Ou com uma termoelétrica, que consome combustível, que pode ser, por exemplo, o carvão mineral, né? Ou com uma usina termonuclear, que consome o combustível nuclear, que são não renováveis, tá? Esse gráfico aqui do lado direito, ele representa, ao longo do tempo, desde o ano 2000, o percentual de oferta de energia interna, né? Aqui está a oferta interna de energia no Brasil, de fontes renováveis.
Então, desde 2000 aqui, a gente pode observar uma oscilação, mas sempre acima ali de 40%, em torno de 40%. Ou seja, há bastante tempo já, o Brasil tem, na sua matriz energética, uma disponibilidade de quase metade da energia que é disponibilizada de fontes renováveis. Isso é importante para nós. Tá, professor, mas por que oscila? Por que ocorre essa oscilação aqui de energia? Porque geralmente essas fontes dependem de algum fator. Por exemplo, a gente teve aí, há pouco tempo atrás, escassez de chuva. Então, se chove pouco no reservatório, tu consegue acumular menos água. Se tu tem menos água acumulada, tu tem menos energia acumulada, né? Então, esse é só um exemplo. Então, a gente teve aqui, ó, de 2009 até 2014, um declínio dessa oferta, provavelmente por algum fator ou climático, ou algum fator do tipo de técnico. Por exemplo, os parques eólicos, eles estão aqui, eles estão aqui contribuindo para que essa porcentagem esteja em 46%, que daqui a pouco seja 50%, mas no passado não. Então, novos parques eólicos, novas hidrelétricas vão sendo construídas, vão entrando em operação, e isso vai contribuindo para a elevação desse percentual de fontes renováveis. Certo? Pessoal, alguma dúvida do que foi dito nesse segundo material? A matriz energética brasileira, né, e a matriz elétrica brasileira, vocês podem encontrar nos materiais que foram postados, mas também tem bastante informação nesse site que eu vou passar aqui para vocês, tá? Vou colar no chat ali o endereço. Que é a empresa de pesquisa energética. Tem muita informação ali, tá bom? Vou colar aqui. Esse site aqui. Tá? epe.gov.br, tá? Ok? Aqui. Se não há nenhuma dúvida no que foi posto hoje, tá? Depois eu vou pegar a gravação dessa aula e vou postar para vocês também. Nossa aula, então, ela terminaria aqui, tá? Com esse material, certo? Já são 3 horas e 3 minutos. Eu fico no aguardo de vocês para eventuais dúvidas, tá? Eu vou encerrar a gravação agora. Só parar de apresentar aqui. Parei de apresentar. Eu encerro a gravação agora, ok? E fico no aguardo de